Bem-vindos ao podcast Riqueza com Certeza, com Gustavo Couto, Marina Couto e hoje convidados especialíssimos, Paulo Garcia e Vanessa Mota e Silva. Bem-vindos! Muito obrigado, Marina. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto super interessante. Você deve ter assistido, se não assistiu, procura lá os nossos episódios do podcast onde nós falamos sobre personalidades financeiras. E hoje nós estamos naquele pilar que também nós gostamos muito de falar, que é sobre trabalhar com riqueza, ser consultores financeiros e os aspectos da nossa carreira. E para continuar mais ou menos no tema, achei que seria interessante a gente falar sobre essa questão de personalidade em termos de ser um profissional, criar uma nova carreira, um novo negócio, porque eu vejo muitas pessoas, na minha experiência, eu estou sempre diretamente ligada com as pessoas que entram no nosso programa de treinamento, especialmente quem é novo, que é aquela pessoa que está mais assim cheia de dúvidas, né? Será que isso é para mim? Será que não é para mim? E uma das grandes dúvidas que eu vejo é que as pessoas veem que como o nosso trabalho é trabalhar com pessoas, né? Nós somos consultores, elas têm dúvidas se elas precisam ter um tipo de personalidade específica que é a ideal para trabalhar com pessoas. Que normalmente elas pensam que é a personalidade super extrovertida, aquela pessoa que chega na festa e acende, né, aquela light of the party, fala com todo mundo conhece todo mundo super fácil. E às vezes, se as pessoas não são dessa personalidade, elas acham que elas estão em algum tipo de desvantagem para estar numa carreira ou num negócio de ajudar pessoas. Então, vamos abrir o espaço para a gente falar sobre isso. É verdade? Não é verdade? Se não é verdade, como que a gente pode estar numa carreira de ajudar e trabalhar com pessoas em qualquer personalidade? Esse é o meu desafio para conversar hoje. Excelente pergunta. Vou dizer a minha experiência. Quando eu resolvi entrar na carreira e começar com a agência Brasilionaires, eu não tinha nenhum pensamento em termos de personalidade. Qual é a minha personalidade? Se é a personalidade certa para esse negócio ou não. Eu simplesmente vi a oportunidade da carreira, da profissão e falei, vou mergulhar de cabeça e vou fazer o que eu tenho que fazer para dar certo. Não fiquei pensando se eu sou extrovertido, introvertido, quantas pessoas eu conheço que vai dar certo, porque é um negócio de lidar com pessoas. E a minha personalidade maior mesmo é um cara introvertido. Eu tive que me treinar para falar em público, para estar aqui com vocês num podcast, para estar falando na câmera. Eu tive que treinar essas habilidades. Elas não eram naturais para mim. Não fui o cara que na escola estava na frente de todo mundo, muito pelo contrário. Estava lá atrás, detestava eventos. É um business em que a gente faz eventos de educação financeira e eu detestava eventos. Detestava o meu aniversário quando eu era criança. O que mais me irritava é que a minha mãe queria fazer aniversário e eu nunca queria, porque eu não queria convidar os amigos para a festa com medo de que ninguém aparecesse. Então, imagina, essa era a minha personalidade quando eu entrei na profissão. Mas vendo como as coisas lá da infância influenciam a gente. Mas eu fui treinando e modificando. Você se dispôs a ter uma opinião diferente. Mudar. Como é que você vê isso, Paulo? Paulo e você Vanessa. Que não só trabalha como consultor financeiro hoje, mas já trabalhou muito com outros business em relação a pessoas, deve ter bastante contribuições que eu estou animada para ouvir. Você vai notar claramente que não é exatamente a personalidade. Mesmo porque você tem que ser você mesmo. Correto? Não tem ninguém igual a você. Mas a gente nota que não são as... Bom, essa frase não é nem minha, é do Tony Robbins, mas não são as condições, mas são as suas decisões que traçam o seu destino. Uau, peraí. Fala isso aí de novo que você merece um uau. Fala de novo aí que eu quero ouvir com calma, Paulo. Não são as condições que você se encontra, mas são as suas decisões que vão traçar o seu destino. Uau! Lá na nossa terra a gente não fala uau, a gente fala assim, ó. Pai d'égua! Quem não é do Pará, que procure no dicionário o que isso quer dizer. Quando a pessoa ela gosta do que faz, quando a pessoa ela encontra realmente um propósito, a personalidade ela é o de menos. Porque, como você falou, você não se preocupou com a sua personalidade. Uhum. Você estava atrás de um propósito e você encontrou um propósito. Sim. Então, você nem questionou em relação a isso. Eu estava escutando o que você falou. Exato. Mas é por isso. Porque aí, se você tem uma paixão, é aquilo que vai te mover, independente da sua personalidade. Porque você não tem que mudar a sua personalidade para ter sucesso. Uhum. Correto? Às vezes existe uma ideia errônea de que fala, eu sou tímido. Uhum. Olha,
a nossa consultoria só vai funcionar se você saber escutar o outro. Uhum. Vendedor aqui não funciona. Nós não fazemos venda. Uhum. O nosso trabalho ele é no perfil do casal ou da pessoa que nós estamos fazendo a consultoria. E cada um está numa realidade. Isso é muito importante que você falou, porque eu acho que é um dos motivos que faz as pessoas ficarem é essa associação negativa de um estereótipo de um mau vendedor, aquele vendedor chato, insistente, que fica tentando te convencer a comprar algo que você necessariamente não precisa ou que você não está entendendo o porquê daquilo. E aí as pessoas enxergam aquilo como, mas eu não sou assim. Então, algo que lide com pessoas, a pessoa pensa, vai lidar com pessoas é vendas. Vendas é aquele cara chato, tô fora. Né? E é um estereótipo muito, muito errado. Como você falou, aqui a gente faz consultoria, a gente escuta as pessoas, a gente faz recomendações profissionais e é muito diferente do que aquele vendedorzinho. Típico vendedor de carro usado, o vendedor chato, que fica lá incomodando. Né? Pois é, mas aí parece que não, mas a pessoa mais introvertida, a pessoa mais quieta, ela tem a probabilidade de ter muito mais sucesso na nossa carreira, porque ela vai escutar mais do que fala, vai tentar entender, é mais analítico. É mais analítico, vai ter na mão aquilo mais que realmente observador. Precisa, que é entender a necessidade do cliente para fazer a recomendação certa. Eu estou falando com as pessoas e a Vanessa fica assim, deixa ele falar. Eu melhorei muito nos últimos 20 anos, mas ela... aquela cutucada. Ela dá aquela cutucadinha. Paulo, deixa ele falar. Porque Vanessa, é muito entusiasmado. Fale sobre isso, Vanessa. Eu acho que todas as personalidades elas vão ter qualidades, né, e áreas a serem melhoradas. E é como o Gustavo estava falando, eu acho que consegui identificar quais são as habilidades que eu posso desenvolver. E como o Paulo estava falando, acho que a única coisa que vai criar uma ação em relação a isso é o desejo de fazer. Né? Se você tem aquele desejo, então aquilo é o que vai movimentar você para qualquer tipo de ação. Mas é reconhecer quem você é e não necessariamente, né, isso é bom e isso é ruim. Mas o que eu gostaria de melhorar? E aí, dentro disso, o que eu posso fazer para melhorar e desenvolver, então, essas habilidades? Então, em relação à carreira, eu acho que todas as personalidades podem ter muito sucesso, né, contanto que as pessoas estejam dispostas a reconhecer quem eu sou, porque você não tem que deixar de ser quem você é, mas dentro do que você é, o que eu posso fazer para melhorar e ter sucesso? Né? Então, acho que é um caminho que é para todos. Verdade. E no final das contas, quando você está tratando com outras pessoas, é muito mais importante entender quem elas são e o que elas querem e onde elas querem chegar, do que é muito mais relevante do que quem você é. Você tem que apenas estar num espaço neutro, aberto, para facilitar aquele processo e não impedir aquele processo da pessoa te falar o que ela precisa, de você realmente escutar, capturar aquilo e transformar numa solução. Então é muito mais importante quem está na sua frente do que quem você exatamente é em termos de personalidade. Perdão. Tocou o telefone. Tocou o telefone aqui. Ao vivo e a cores. Já querem começar o nosso programa de treinamento. Tem gente tem gente ligando. Se você quer participar, liga. É uma boa ideia ter ouvintes ao vivo. Exato. Bem, deixa eu trazer... A gente pode ter ouvintes ao vivo um belo dia. Pode convidar participantes de fora. Deixa eu trazer um ponto importante que você estava falando. A personalidade, se a pessoa quer fazer, ela não justifica, ela vai se adaptar, ela vai organizar, ela vai criar a realidade que ela quer criar. Mas, e do outro lado, quando a pessoa tem medos, receios, ela vai trazer o quê? A personalidade dela como a razão pela qual não vai dar certo. Eu não sei, esse negócio de lidar com pessoas. Vocês que estão ativamente, Marina, Vanessa, Paulo, treinando, lidando com pessoas diferentes, quais são as desculpas que a gente ouve, que não dá para você dizer, às vezes até deve ser dito na frente da pessoa, você está inventando uma desculpa para não fazer. Mas quais são as desculpas mais comuns que a gente ouve das pessoas que estão tentando justificar a falta de foco, a falta de interesse, ou talvez até o medo de entrar de cabeça numa nova profissão? Vanessa, vamos começar com a Vanessa. Eu não sei, eu acho que talvez a pessoa... É falta de fé nela mesma, né? Então, assim, achar que as pessoas, como você mesmo está falando, ninguém vai vir para a festa, né? Ninguém vai me responder, ou ninguém vai vir, ninguém vai responder o meu convite. E então, não faz, né? É o medo do não, né? Ou o medo dessa rejeição. Então, eu acho que isso é uma coisa que segura muitas pessoas de Muito bom. Entrar em contato. E é mesmo. Aquele medo de ouvir o não e, como você falou,
A falta de fé em si mesmo. Essa parte é fenomenal, é fundamental. Também pode ser colocada ali a autoconfiança. Falta de fé em si mesmo, autoconfiança, baixa autoconfiança, baixa autoestima, que cria essas ansiedades que vão gerar a realidade. E isso total independe de personalidade. Às vezes as pessoas acham que os extrovertidos são os mais autoconfiantes. Exato. Mas isso não quer dizer, uma coisa não quer dizer nada a ver com a outra. Você pode ser extrovertido e ter um monte de problemas, assim, realmente de fé em você mesmo, nas suas habilidades. Você pode ser introvertido ali, quietinho, mas, né, bem centrado nas suas capacidades. Mas aí a pessoa coloca a personalidade, então, como uma desculpa para match, né, para bater com aquela falta de confiança. Legal. Como é que você vê, Paula, essas questões de por que as pessoas dizem que não dá certo? Amarra com tudo que vocês já falaram, porque às vezes a pessoa acredita que o negócio funciona, tem mercado, ela acredita que você pode, mas eu não acredito que eu possa. É pro outro, mas não para mim. Isso, é a falta de confiança em mim mesmo. E isso vem de encontro a uma série de crenças que ao longo da vida eu estabeleci como verdade, correto? Porque, na verdade, são habilidades que eu não aprendi ainda. Não existe nada difícil na vida. Existe aquilo que você não sabe. Difícil é aquilo que você não aprendeu. Mas o que vai abrir para você realmente querer aprender, porque qualquer coisa que você começa, existe uma curva de aprendizado. Você aprende, você pratica, você ensina. Você aprende, você pratica, você amadurece. A nossa carreira não vai ser nada diferente das outras coisas. Eu estou nesse país, vai fazer 25 anos. A única coisa que eu não tive que aprender para fazer foi lavar prato. Você já lavava em casa? Teve que pegar o jeitinho. Para lavar prato 10 horas por dia numa cozinha, eu tive que aprender a ser mais prático. Até isso você teve que aprender. Então eu tive que aprender, correto? Então, isso é uma realidade. A pessoa ela tem que trabalhar nela. A pessoa, quando ela começa com a gente, eu falo, olha só, pega o livro O Segredo da Mente Milionária, O Milagre do Amanhã. Qual livro você vai estar lendo para expandir a sua visão de si próprio? Tá? A gente não vê a vida como ela é, nós vemos a vida como nós somos. Isso é uma realidade, tá? Física. Então eu tenho que melhorar como eu vejo a mim mesmo. E aí eu vou melhorar a minha percepção das coisas. Eu acho que vai começar por aí essa mudança do que é possível manifestar. Tá? Porque nós sabemos que a oportunidade ela existe, mas é o que você vai fazer dela. Legal. Legal que a gente começou falando de personalidades e descobrimos que as personalidades não necessariamente vão dar o segredo do sucesso ou não, e voltou para o que eu penso a respeito de mim mesmo, a minha autoconfiança, o que eu tenho que aprender que eu ainda não sei. E aí as pessoas têm bloqueios. Poxa, eu não sei fazer, nunca vou aprender. Isso é um bloqueio, a não ser que você tenha problemas mentais, e mesmo as pessoas que às vezes têm desafios, conseguem aprender algo novo, conseguem desenvolver algo novo e desenvolver uma veia ali de profissão. Né? Não existe quem não consegue aprender, na verdade é essa. Termina que eu quero falar uma coisa. Não, agora que você me distraiu, eu não lembro mais o que eu estava terminando de falar, mas pode falar o que você quer falar. Sorry, a gente falou tanto de escutar, né? Mas assim, que queimou aqui. As pessoas às vezes pensam que... Eu gostei muito do ponto que o Paulo falou de... Não tem nada que você não possa aprender. Só que as pessoas acham que elas não podem aprender, por exemplo, a conhecer pessoas, a se conectar com pessoas, que isso vem da personalidade. Isso, ou eu tenho esse dom, eu sou extrovertido, ou eu chego e falo com qualquer um, ou eu não posso aprender a ser bom nessas habilidades mais relacionadas a pessoas. Eu posso aprender, vamos dar o exemplo aqui da nossa carreira, né, que é o que eu estou conectado o dia todo, é o que a gente sabe. Eu posso aprender o produto, eu posso aprender a fazer ilustração, eu posso aprender tudo isso, mas eu não consigo aprender, a menos que eu tenha já essa predisposição, eu não posso aprender a conhecer pessoas, eu não posso aprender como me conectar, como fazer o antes do estar na frente do software. E isso é totalmente errado. Tudo é uma habilidade que se pode aprender. E por ser importante, e às vezes as pessoas me perguntam diretamente, Marina, vocês ensinam assim como
geralmente assim, como chegar nas pessoas, que tipo, ok, eu entendo você ensinar o produto XYZ ou como fazer as configurações. Mas, e tá certo, em qualquer negócio, se você não estiver na frente de pessoas, você não vai ver sucesso por mais habilidade técnica que você tenha. E eu sempre respondo, sim, lidar com pessoas conhecer pessoas, lidar com pessoas é uma das coisas mais importantes para o sucesso num business de pessoas. Portanto, está, sim, com certeza, no nosso programa de treinamento como algo ensinável e aprendível. E gostoso de fazer. E delicioso de fazer quando você é movido por propósito, como você falou, né? Você vê além daquilo. Eu estou aprendendo isso porque isso vai me colocar na frente de uma pessoa. Estar na frente de uma pessoa vai me possibilitar apresentar para ela soluções financeiras que vão mudar literalmente a vida dela, no futuro dela e da família dela e de outras gerações. Aí, quando esse propósito é tão forte, aqui o aprender a fazer um networking de uma maneira melhor, aprender a se conectar com pessoas de uma maneira, vira somente um passo em direção daquilo que você está vendo lá na frente. É porque as pessoas se comparam, né? Então, assim, na hora que vê a Marina falando com as pessoas e você tratando com o cliente, as pessoas ficam, uau, olha a Marina no nível que ela tá. Mas é devido a essa comparação. E eles deixam de ver que, peraí, você também teve teu caminho a se desenvolver habilidades sociais, de comunicação. Com certeza. Né? Com habilidades dentro também da indústria. Então, é fácil olhar para você agora, mas não, né, ver que teve um caminho e também. E achar que foi tudo, sempre foi uma predisposição, que eu já nasci assim, que eu já foi da minha personalidade e tudo mais. Apesar de eu acho que eu me identifico com uma personalidade um pouco mais extrovertida, não acho que se eu não tivesse trazido realmente experiência, prática, criação de habilidades, os livros, né, que isso teria sido uma vantagem por si só no sucesso. É questão de decisão. A outra coisa também é você assumir versus se abrir para entender. Uhum. Porque a pessoa assume que é uma venda, tá? E aí a realidade é muito simples, tá? 99% das pessoas não gostam de vender. Uhum. E 99% das pessoas não gostam de vendedores. Uhum. Exato. Então a pessoa. Então, quando você já assume versus, ok, deixa eu entender o que eles fazem. Porque se você for ver a realidade do que a gente faz, na essência, você tem que falar com todo mundo. É. Os benefícios em vida, os planos de aposentadoria, a pessoa passa uma vida trabalhando, no final, se Deus quiser, com saúde, mas o que vai entrar? Você não tem o mesmo gás com 70 que você tinha com 40. Você não tem o mesmo gás com 60 que você tinha com 30. Sim. Se a pessoa compreende o que nós temos na mão, aí ela entende a missão do que nós fazemos. Tá, é um negócio. Tá, a indústria financeira é a indústria que mais paga no mundo. Tá, reconhecemos isso. Mas encontramos um negócio com significado. Isso. Quanto mais pessoas você ajuda, mais prosperidade você vai estar. Mais prosperidade você vai experimentar. De mostrar o caminho para os outros. Aonde você aprendeu sobre finanças? Começa por você que está escutando a gente. Aonde você aprendeu sobre dinheiro? A nossa profissão é educar as pessoas a lidar com o dinheiro. Falando... Abrir esse espaço. Sim, e falando do business, fazer dinheiro, manter o dinheiro que você fez e colocar ele para trabalhar para você. É isso. Quem não precisa disso? Simples assim. Não é? Muito bem, pessoal. Quem não gostaria de ajudar alguém nesse protocolo, né? Então, assim, quando você entende o que o Paulo acabou de falar, o resto é decisão. É dizer, eu vou aprender o que eu tenho que aprender para fazer acontecer. E eu vou acreditar em mim também, né? De novo, vamos terminando por aqui. Antes da gente terminar, eu vou trazer uma chamada comercial, mas a gente está com as últimas dicas de cada um de nós para quem está ouvindo a gente começar a mudar ou colocar em prática, seja lá o que for, a dica que vier na mente. Vamos lá? Vamos lá. Eu amo trabalhar na Five Rings porque aqui eu determino o quanto que eu valho. Eu determino quanto que eu mereço ganhar. E não tô aí fora no mercado de trabalho esperando alguém me falar o quanto que eu realmente valho. Então aqui, se você acha que você não ganha o que você merece, pense em vir poder trabalhar conosco. É uma oportunidade. De volta aqui, o que nós vamos dar de dicas? Eu acho que eu vou começar então com a primeira dica que seja talvez mais direta. Se você encontrou uma oportunidade que você está pensando, não funciona para mim, você já está talvez no caminho errado. A primeira coisa que você tem que decidir é, eu vou fazer isso acontecer e dar certo para mim. Então, o ponto principal, a minha dica é, tome a decisão de que vai dar certo,
e vá descobrir o que você tem que aprender e desenvolver para fazer dar certo. Marina. Fantástico. A minha dica tem dois lados. Um lado mais, quase que espiritual e um lado mais prático. Tá? Como o Paulo falou, 99% das pessoas não gostam de ser vendedores. Porém, quando eu entrevisto pessoas para o nosso programa de treinamento, a resposta número 1 para a pergunta de por que você está procurando uma coisa nova na sua vida? Ou por que essa carreira te atraiu? A resposta número 1 é: eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Então, se você quer ajudar pessoas, você quer estar num business de pessoas, imagina como não faz sentido você acreditar que se o teu desejo, e eu acho que isso é um desejo do ser humano, assim como o Paulo falou que as pessoas não querem ser vendedores, é um desejo do ser humano. Se é do ser humano, Deus colocou dentro da gente de querer estar cercado de pessoas, de querer ajudar essas pessoas. Então, se Deus colocou um desejo no seu coração, Ele nunca iria colocar um desejo no seu coração que você não é capaz de atingir. Uau! Nossa, não estava esperando o uau. Estava aqui no fluxo. Se Deus colocou um desejo no seu coração, Ele não colocaria algo que você não é capaz de atingir. E então, isso por si só deveria eliminar aquilo. Não é para mim. Você quer ajudar pessoas e você está com uma oportunidade que vai preencher isso, então, por que não? É para você? Sim. E a dica prática é, ok, mas temos que ser práticos. Então, procure um lugar para você, ou um modelo de negócios, ou uma empresa que vá te apoiar em todos no aspecto de crescer você na sua confiança de que você pode fazer aquilo, mas te dar passo a passo, te dar as habilidades, te treinar em todos os aspectos, como é o caso do nosso programa de treinamento. Virou um pouquinho de propaganda no final, mas vocês entenderam que Com certeza. É real. Tem o veículo, né? Então, tem o por que veículo. não oferecê-lo, Com né? certeza. Mas acho que encaixando o que vocês estão falando também, acho que tentar não se comparar com as outras pessoas, mas ter nas outras pessoas como uma referência, né? Admirar aquelas qualidades, mas reconhecer que você pode desenvolver também. Você não tem que ser como elas, mas que você tem a capacidade de se desenvolver, de se melhorar e buscar os recursos, né? Para que vão te colocar nesse caminho. Né? Se é o seu desejo, se você tomou a sua decisão, né? Mas que ter o cuidado de você mesmo não se sabotar, não se limitar, né? Porque tudo é possível, a gente só tem que acreditar e buscar aquilo. Fala. A minha visão é que a gente deve fazer o que gosta. Tem várias maneiras de você ganhar dinheiro. Mas você deve avaliar se a atividade que você está envolvido agora vai te trazer o futuro que você merece. Vai te trazer exatamente a liberdade financeira que você merece. Essa pergunta ela é fundamental. Essa avaliação ela é fundamental. Nós estamos num país de primeiro mundo, nos Estados Unidos, onde 96% do americano ou das pessoas que moram aqui, em média, não conseguem se aposentar. Tenta visualizar que a cada 100 pessoas, 4 pessoas vão conseguir se aposentar. 96 vão viver ou do governo, ou da família, dependendo da família, ou trabalhando para subsistir. Uma pessoa vai obter liberdade financeira. O que eu posso aprender hoje para eu sair da média? O que eu estou fazendo hoje vai me levar a ser fora da média? Isso é muito importante, porque o tempo ele vai passar. Agora, outra coisa, o que eu estou fazendo hoje me gera renda passiva? Será que eu entendo do que seria uma renda passiva? O que o americano chama de residual income? Tá? Se você, ou se eu não voltar segunda-feira, eu não volto a ganhar. Porque a nossa indústria, ela te cria a habilidade de gerar uma renda passiva. Tá? Isso é muito importante. Muito importante, porque você merece. Basicamente, se nós não mudarmos o que nós fazemos hoje, todos os nossos amanhãs vão ser iguais a ontem. Uau! Uau! Double wow hoje aqui. Esse foi forte. Profundo. Verdade. Você tem que escolher por você. Não dê o direito das pessoas, das circunstâncias, da vida, escolher por você. Você é a única pessoa responsável pelo seu destino. E se você tem família, que tal por eles também? Mas você pode fazer uma mudança na sua vida e mudar a experiência da sua vida. É uma questão de começar. Muito bom. Inspirado.
Amei esse episódio. Pessoal, vamos terminando por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Imenso. Obrigado, Paulo Obrigada e Vanessa, pela presença. pela contribuição. Você que assistiu, lembra de compartilhar, coloca aí o ranking, dá uns 5 estrelas para o nosso webinar, Podcast. para o nosso podcast. E até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal.